Mas aí no último congresso da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, o congresso nacional que aconteceu em Viçosa, o pessoal pediu para a gente ficar no aeroporto de Confins, enquanto chegava a Topic para levar várias pessoas. Eu estava assim com a mochila e um brioso lá jogado. Já tinha reclamado, esse é um lugar decente para você me colocar, me deixa aqui no chão. Mas eu deixei, até como disciplina, para ver se ele aprende um pouco sobre a vida. Eu deixei. Ariovaldo chegou, era um dos que ia também na mesma carona. Aí olhou e disse assim, Carlinhos, aquilo ali é seu. Eu digo, mas aquilo não é o brioso não. Eu disse, é o brioso. Aí ele correu lá, antes dele pegar, eu peguei o brioso, apresentei o pastor Ariovaldo brioso, tal, de se cumprimentado. Aí o Ariovaldo tomou o brioso da minha mão e disse, Carlinhos, eu vou dar fim nesse danado. Vou tocar fogo, você nunca mais vai ter o brioso com você. Me deu uma dor na alma, eu quis tomar o brioso dele, ele ficou puxando, ele pensava que era só brincadeira. Não, eu estava com uma dor danada por dentro. Eu descobri uma coisa naquele momento, que morrendo eu sepulto o brioso comigo, mas em vida eu ainda não tive coragem de sepultar o danado. Eu ainda não tive coragem de um amigo dizer, toca fogo nesse desgraçado, dá fim nesse danado. Eu não consegui. Então o brioso ele é um dos tipos de personagem que denuncia as contradições da minha santidade. É um dos tipos desse danado que diz que a interioridade não está muito bem. E ele me denuncia, ele diz, eu sei por que você não me leva com você, porque eu conheço você mais do que todo mundo, você tem medo que eu fale sobre você para as pessoas. Por isso que eu não quero ainda matar o brioso. Porque ele é o instrumento do outro lado que consegue e tem coragem de me xingar e dialogar comigo. A filha do pastor Ricardo, um dia me perguntou, mas Carlinhos, como é que você teve essa ideia de conversar com seus paletós? Eu disse, você acha que eu sou doida, minha filha? Eu conversar com paletó? Eles é que começaram a conversar comigo. Eu não respondi, sou maluco não. Eles é que conversam comigo. Isso tem nada a ver com santidade, né, gente? Quais são os elementos de diálogo que você faz com a sua interioridade? Seu próprio cérebro, irmãos e irmãs, a vara de amendoeira, uma panela que tem um bico vindo do norte, a argila que cai nas mãos do oleiro, e o Senhor pergunta, eu posso fazer você outra vez? E é interessante a peça literária de Jeremias, porque começa com a argila e termina com o vaso pronto. Pode observar. Capítulo 18, 19, 20, né? Começa dizendo da argila que cai das mãos do oleiro, depois diz assim, pega uma jarra, pega um vaso, já pronto, leva no meio da praça, chama os líderes e quebra no meio da praça. Quando quebrar, que os cacos estiverem no chão, você pergunta, é possível fazer essa jarra outra vez? Creio que a pedagogia da peça literária toda é, seja argila nas mãos de Deus e não um jarro pronto. Porque caco seco é difícil de ser reconstruído. Olhar para essa interioridade e se colocar disponível nas mãos de Deus. Aliás, essa é uma das palavras que o John Stott utiliza para vocação e direção, que é ceder, que é estar maleável à vocação e ao chamado de Deus. É o texto de 1 Pedro, não é? É que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Acredito que há uma diferença entre esse texto e o texto escrito para a igreja de Laodiceia. Para mim isso é muito claro. Ou seja, os irmãos da Capadócia, da Bitínia, esses irmãos que estão dispersos, que não tinham origem, que não conheciam sua etnia, não eram descendentes nem de alemães, nem de italianos, não eram descendentes não eram descendentes dos judeus, não eram descendentes e não tinham raça, não tinham uma identidade, não tinham uma história, dispersos aí pela Ásia Menor. Aí para esses Pedro diz, olha, vocês que não tinham essa história, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Naturalmente, esse texto é válido para todos nós que fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas para a igreja de Laodiceia, o tema era outro. Vocês acham que são ricos? Vocês acham que já está tudo feito para a vida de vocês? Vocês acham que são abastados e vocês não sabem que são pobres, cegos e nus.
A pergunta que nós temos que fazer para nós é: qual é desses textos que nós precisamos ouvir? O que é que Deus está dizendo para nós? Somos chamados a reconhecer o quê? E somos chamados a fazer o quê? Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? E somos chamados ao sofrimento. Não por masoquismo, né? Somos chamados ao sofrimento porque não tem jeito, meu querido e minha querida. Se você nasceu, começa um processo de morte. E todo processo de morte é doloroso. Se você não quiser sofrer, eu recomendo você fazer a oração do Jó. A oração do Jó foi: Senhor, eu não queria ter nascido. Mas já era. Então, se você não quiser sofrer, peça para não ter nascido. Ou seja, a vida, por natureza, quando começa com mortes e renovação de células. Algumas que se renovam e outras não. Outras não. E no momento da vida onde elas não vão mais se renovar. Isso gera dor, isso gera sofrimento. Seja dor causada pelas próprias questões da natureza da nossa existência, sejam as dores por conta das nossas imperícias ou imperícias dos outros. Alguns, dentro de um contexto injusto, vão sofrer mais do que outros, naturalmente, mas a vida é assim. Presumo que quando em 1 Pedro, capítulo 2, 20 e 21, fala desse nosso chamado ao sofrimento, é um chamado ao sofrimento. Não é que nós vamos sofrer mais ou menos, é que nós assimilamos o sofrimento e acolhemos o sofrimento por causa do nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Mateus faz aquela síntese das bem-aventuranças ou das virtudes, ele termina dizendo: bem-aventurado quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Voltando lá à carta de Pedro, se alguém sofre por outra causa, não se glorie com isso, mas se sofre por causa de Jesus Cristo, por causa do seu Evangelho, que glorie-se com esse sofrimento. Glorie-se com esse sofrimento. E claro, ninguém quer sofrimento. Eu e você não queremos sofrimento. O próprio Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas ele enfrenta essa situação. E ele enfrenta até a última consequência, que é a morte. Ele enfrenta até o seu projeto final, que é o projeto da cruz. O Pedro teve medo desse enfrentamento. Quando Jesus pergunta sobre si mesmo, faz essa pergunta aos discípulos, o Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se Jesus tivesse percebido que o Pedro recebeu a revelação também. Uma vez que ele sabe que eu sou o Messias, eu vou contar o restante da história. Pois é, Pedro, eu vou a Jerusalém, pode observar, capítulo 16 de Mateus continua a mesma história. Eu vou a Jerusalém, serei julgado e vou ser morto. Aí Pedro diz: não, Senhor. Eu sempre achava que Pedro queria fazer Jesus de vítima, de coitadinho. Que isso não aconteça com o Senhor. Eu tenho, pela resposta de Jesus ao Pedro, eu presumo que a questão é outra. É porque Jesus disse que ia morrer, o Pedro queria ir com Jesus para qualquer lugar, e agora indo para Jerusalém, o Pedro não quer ir. É tanto que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está dentro desse contexto. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: a cruz já está pronta para mim, para os dois ladrões. Se você for, Pedro, traga a sua. Traga a sua. Venha com a sua. Aquele pedido da mãe de Tiago e João, não sei se vocês já observaram. Mãe, quem é que não quer o bem para o filho, né? E a mãe disse: Senhor, eu queria que o Tiaguinho tivesse à esquerda do Senhor e o João à direita do Senhor. Eu queria que os dois estivessem do lado do Senhor, na glória do Senhor. Mas para Jesus, glória é esse momento em que o amor de Deus será revelado em plenitude, em que a teologia vai compreender mais a graça e a misericórdia de Deus. Glória para Jesus é a cruz. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. É por isso que ele, sabendo que é glória, ele olha para a mãe dos rapazes e diz: olha, a senhora não sabe o que é que a senhora está pedindo. A senhora quer que eu tire os dois ladrões e coloque o Tiago e o João, por favor. Jesus diz: para onde eu vou, eles não podem ir. É isso que ele diz: para onde eu vou, eles não vão aguentar, eles não vão suportar. Então, seguir a Jesus é aceitar um projeto de cruz. O de cruz se erigiu. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor.